Antes da sua tentativa de conquistar o espaço, Da Vinci estudou a razão por que os pássaros se elevam contra o vento para voar e verificou que a disposição das asas os ajuda a subir mais verticalmente. Fazendo experiências com modelos de papel, previu a possibilidade das várias formas de manobras aéreas para cuja realização dirigiu instruções pormenorizadas. Os seus primeiros planos para a construção de uma máquina voadora assemelham-se pela forma a um morcego. Ele imaginava que as asas deviam bater no ar e, por isso, projetou uma fuselagem articulada de couro cozido, não contando com qualquer outra força além da do homem para impulsionar a máquina. Imaginou o aviador deitado, com a face para baixo e cortando o ar com o bater das asas. Leonardo foi o primeiro homem a idealizar uma hélice no modelo que traçou. A hélice girava horizontalmente, com a fuselagem por baixo, como um helicóptero. A princípio, pensou que o aviador usaria pedais para fazer girar as pás da hélice, mas no modelo de cartão que veio a construir, utilizou uma mola fortemente enrolada, tal como ele o conheceu. O aparelho elevar-se-ia no ar, em linha reta. As suas teorias eram perfeitas, mas, como não dispunha de um motor leve, nunca pôde ver realizado o seu projeto. Tentou, contudo, um voo numa espécie de planador. O aparelho foi construído no alto de um edifício com infinitas precauções e no maior segredo. A tentativa de o lançar, por fim, no ar, possivelmente com o próprio Da Vinci pilotando, redundou em fracasso e, segundo parece, Leonardo não voltou a repetir a façanha. Desenhou, além disso, casas pré-fabricadas e portáteis, laminadoras, uma máquina de fazer parafusos, uma niveladora, uma máquina de fiar e uma draga. Foi também ele quem primeiro instalou uma agulha magnética num eixo horizontal, dando-nos assim a bússola, tal como a conhecemos hoje. Foi o inventor daquilo a que chamamos engrenagem diferencial e de um anemômetro, ou indicador da força e velocidade do vento. Idealizou um escafandro e um salva-vidas. Concebeu submarinos de grande raio de ação, mas destruiu os planos porque, em sua opinião,
havia muita maldade nos corações humanos para que se lhes pudesse confiar um segredo de tal natureza em que praticassem assassinatos no fundo dos mares. Da Vinci foi o primeiro cientista a concluir que os fósseis eram a marca de animais extintos que viveram quando as rochas em que se encontravam não passavam de sedimentos existentes no fundo do mar. É que a Terra, disse ele aos homens, não tem apenas 5.000 anos. Os seus estudos de exploração geológica convenceram-no de que o rio Arno levara 200.000 anos a formar as planícies marginais com as suas inundações. Um século antes de Galileu e da existência do telescópio, já Leonardo da Vinci concebera a ideia de que a Terra não é o centro do universo, mas se move em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica. Considerava que a Terra é apenas um planeta cuja importância no sistema solar não é maior do que a da Lua em comparação com a Terra, que os astros são mundos longínquos, muito maiores do que parecem, e que o Sol é apenas um desses mundos. Leonardo da Vinci chegou até a sugerir a teoria atômica da matéria e foi ao ponto de predizer os resultados que tal conhecimento podia trazer ao mundo ao escrever: surgirá do solo algo cujo estrondo aterrador espantará quantos estiverem próximos. Matará os homens com o seu sopro e devastará cidades e castelos. Parecerá aos homens que novas forças de destruição surgirão sobre eles nos céus e que chamas descerão das alturas. Não causa surpresa que parecessem cansados os olhos que tanto viram e visionaram, a julgar pelo seu autorretrato feito à volta de 1510. Leonardo, aos 58 anos, apresentava o aspecto de um ancião venerável e pensativo, mas um tanto desiludido. Era como se as muitas vidas que ele tentara viver lhe tivessem consumido a energia física. Teve de fugir de Milão a quando da invasão da cidade pelos franceses e da expulsão dos Sforza. Refugiou-se em Mantua e, logo a seguir, fugiu para Veneza. Passou algum tempo
de desventura em Roma. Voltou a Florença e mal pôde fazê-lo sem riscos de maior. Regressou a Milão. Durante os últimos anos que passou na cidade, como o Mouro se tivesse descuidado no pagamento do seu salário, viu-se obrigado, para sobreviver, a aceitar trabalhos de toda a espécie como engenheiro e algumas encomendas soltas como artista. Uma das suas incumbências foi o retrato da Lisa Gherardini, mulher de Francesco Giocondo de Florença. É a sua última grande obra, conhecida hoje por Mona Lisa ou a Gioconda. Apesar de ser uma dama distinta e rica, Mona Lisa veste severamente de negro e não usa joias, em sinal de luto pelo seu filho de tenra idade, que lhe morrera havia pouco. Tinha 21 anos, quando Leonardo começou a pintar-lhe o retrato, mas este só foi terminado 6 anos depois. Mona Lisa, sorrindo enigmaticamente para alguma visão. Parece mais um sonho de Da Vinci que tenha tomado forma corpórea do que o retrato de uma mulher real. É misterioso o fato de o quadro nunca ter sido entregue a cliente e modelo. Da Vinci levou-o consigo como o mais precioso dos seus bens, quando aceitou o convite do rei Francisco I de França para residir naquele país. Mais tarde, o rei comprou-lhe o quadro por 12.000 francos e colocou-o no Louvre. Leonardo gozou, na sua época, de extrema popularidade, sem que fosse tido, contudo, em tão alta consideração como aquela de que hoje desfruta. O profundo respeito que atualmente devotamos aos seus conhecimentos científicos não se lhe conhece paralelo no seu tempo. Como artista, ele teve, sem dúvida, enorme reputação. Não lhe faltaram, no entanto, rivais. Aliás, ele vivia nos tempos de Botticelli, Rafael e Michelangelo. Mas o reconhecimento dos florentinos do século XV, amantes da arte, seguia-o por toda a parte. Quando se exibia algum dos seus esboços, a multidão apinhava-se para o ver. As cidades-estados de então e os senhores de grandes riquezas disputavam-no. Os reis pediam-lhe apenas que adornasse a corte com a graça de sua presença. Os últimos anos da vida de Da Vinci